Reunião ordinária do dia 19 de 11 de 2024, às 19 horas. Declaro aberta a sessão ordinária, cumprimentando os vereadores e os que se fazem presente, os funcionários desta casa e os demais que nos acompanham via internet. Com proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Tratando-se de sessão ordinária, passamos à ordem do dia. Solicito a vereadora Isane Hack Munhoz para que proceda a leitura de um breve trecho bíblico. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça ao Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbio 3, versículo 5 de Moisés. Provérbio 3, versículo 5 ao 6. Solicito ao segundo secretário Mauro Falkevski para efetuar a leitura da ata da sessão ordinária do dia 12 de 11 às 19 horas. Ata da 13ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura do 2º período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizada no dia 12 de novembro de 2024. Aos 12 dias do mês de novembro de 2024, às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situada na rua Augusto Kuchler, número 1286, ausente a vereadora Isane Hacker Munhoz e o vereador Mauro Falkevski, presentes os demais vereadores. Sob a presidência do vereador José Giovanni Machado, e secretaria dos trabalhos, vereador Marcos Antônio Coge. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária, havendo quórum regimental. O senhor presidente deu por aberto os trabalhos, cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Em seguida, solicitou a proteção divina. Tratando-se de sessão extraordinária, o senhor presidente passou logo à ordem do dia. Sendo assim, solicitou ao vereador Anselmo Voidela que efetue a leitura do ofício número 191/2024 do Poder Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei substitutivo número 048/2024. Seguido da leitura do referido projeto, após este ato, o senhor presidente encaminhou para as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, serem seus pareceres. Na sequência, o senhor presidente solicitou a leitura dos pareceres das comissões em conjunto dos projetos de leis número 044, 045, 046 e 047/2024. Em seguida, o senhor presidente comunicou que nos termos do artigo 143 do regimento interno desta Casa de Leis, está em primeira e única votação a retirada do regime de urgência especial do projeto de lei substitutivo número 048/2024 do Poder Executivo Municipal. Neste ato, o vereador Dinei se declara contra a retirada do regime de urgência e, não havendo mais manifestação, declarou encerrada a discussão e votação sobre a retirada do regime de urgência especial, declarando aprovada a retirada do regime de urgência especial sobre o projeto de lei substitutivo número 048/2024. Em seguida, encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 03/2024, com os pareceres. Ninguém se manifestou. Então, o senhor presidente declarou aprovado. Em segunda votação, o projeto de lei número 03/2024 do Poder Legislativo, com os pareceres. Continuando, colocou em primeira discussão o projeto de lei número 044/2024. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 044/2024.
Ninguém se manifestou. Então, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei número 044/2024. Prosseguindo, colocou em primeira discussão o projeto de lei número 045/2024. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 045/2024. Ninguém se manifestou. Então, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei número 045/2024. Em ato contínuo, colocou em primeira discussão o projeto de lei número 046/2024. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei 046/2024. Ninguém se manifestou. Então, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei número 046/2024. Finalizando as votações, colocou em primeira discussão o projeto de lei número 047/2024. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 047/2024. Ninguém se manifestou. Então, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei 047/2024. Assim sendo, nada mais a se tratar e não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente colocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária a ser realizada no dia 19 de novembro de 2024, neste mesmo local. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidela, Dinei Berginaschi, José Joana Machado, Maíra Misma, Marcos Antônio Coge, Osni Carlos Telsner, Rafael Alberti. Eu, Marcos Antônio Coge, lavrei e solicitei a digitação da presente ata que lita e se achada de conforme será pelos demais vereadores assinada. Sala das Sessões, em 12 de novembro de 2024. Solicita a manifestação do plenário com relação à ata ordinária do dia 12/11 de 2024. Declaro aprovado a ata. Solicito ao segundo secretário, Mauro Falqueves, para efetuar a leitura da ata da sessão extraordinária do dia 12/11 de 2024, às 19h30. Ata da 37ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura do 2º período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizado no dia 12 de novembro de 2024. Aos 12 dias do mês de novembro de 2024, 4h19, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situada na rua Augusto Kuschler, no 1286, ausente a vereadora Isane Racker Munhões e o vereador Mauro Falqueves. E presente os demais vereadores, sob a presidência do vereador José Joana Machado, secretariando os trabalhos, o vereador Marcos Antônio Coge. Reuniram seus senhores vereadores em sessão ordinária, havendo quórum regimental. O senhor presidente deu por aberto os trabalhos, cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Em seguida, solicitou a leitura de um trecho bíblico efetuado pelo vereador Anselmo Voidela. Tratando a sessão de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo ao expediente do dia. Sendo assim, solicitou o vereador Marcos Antônio Coge para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária realizada na data do 5 de novembro de 2024, às 9h. Neste ato lido, em seguida aprovado por unanimidade entre os presentes. Continuando, solicitou ao vereador Marcos Antônio Coge para que promovesse a leitura da ata da sessão extraordinária realizada na data de 5 de novembro de 2024, às 19h30. 30 minutos. Neste ato lido, em seguida aprovado por unanimidade entre os presentes. Prosseguindo, solicitou ao vereador Anselmo Voidela para efetuar a leitura dos pareceres em conjunto das comissões componentes referente ao projeto de lei número 040/2024. Em ato contínuo, solicitou ao vereador Rafael Alberti para efetuar a leitura do requerimento do senhor Miguel Edival Merninski. Continuando, solicitou ao vereador Rafael Alberti para efetuar a leitura
do requerimento do senhor Maurício Célio Jorge. Finalizando as leituras, solicitou ao vereador Rafael Alberti para efetuar a leitura do ofício número 088/2024 da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo. Sendo assim, o senhor presidente declara aberto o pequeno expediente para os vereadores se manifestarem sobre matérias lidas. O senhor presidente cumprimentou a todos os presentes falando desses requerimentos. Tem que abordar um assunto e falar sobre aquele assunto, mas que pelo regimento não concede. E não havendo mais inscrições, o senhor presidente passa para o grande expediente. Neste ato, passou a palavra para o vereador Anselmo Voidela. Seguindo, passamos à ordem do dia. Continuando, o senhor presidente colocou em primeira discussão o projeto de lei número 040/2024. Não havendo manifestação, em seguida encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 040/2024. Com os pareceres. Ninguém se manifestou. Então, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei número 040/2024. Com os pareceres. Assim sendo, e nada mais a se tratar, e não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária a ser realizada na data do 12 de novembro de 2024. Logo a seguir, neste mesmo local, nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidela, Dinei Berginaz, José Giovanni Machado, Maíra Miz, Marcos Antônio Coge, Rafael Alberti e Josni Carlos Telce. Eu, Marcos Antônio Coge, lavrei solicitei a distinção da presente teatro que lida e se achada de conforme será pelos demais vereadores assinados. Sala das sessões, 12 de novembro de 2024. Solicita a manifestação do plenário com relação à ata extraordinária do dia 12/11 de 2024. Declaro aprovada a ata. Abro o pequeno expediente para os vereadores se manifestarem sobre as matérias lidas. Abro o grande expediente para os vereadores se manifestarem sobre matérias de interesse público. Está em segunda votação o projeto de lei número 040/2024 com os pareceres. Encerra a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei número 040/2024 com os pareceres. Os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei número 040/2024 com os pareceres. Declaro encerrada a presente reunião e convoco todos os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no intervalo de 5 minutos no recinto da Câmara de Vereadores. Boa noite.